Imagine uma mãe que, diante da tragédia mais devastadora, se recusa a abandonar os corpos de seus filhos. Uma mãe que, por meses a fio, acampa ao lado dos corpos inertes de seus amados filhos, enfrentando o calor implacável do sol e a escuridão ameaçadora das noites frias. Uma mulher que desafia a morte, não com armas, mas com uma força silenciosa, mas imensurável. Essa mulher é Rispa, uma concubina do rei Saul de Israel, e sua história na Bíblia é marcada por um ato de devoção e resistência que ecoa através dos séculos. Rispa não é uma personagem frequentemente mencionada nas Escrituras, mas sua história se destaca por sua intensidade e coragem. Ela foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armoni e Mefibosete. No entanto, é importante frisar que esse Mefibosete não deve ser confundido com o Mefibosete, filho de Jonatas, amigo fiel de Davi. O Mefibosete de Rispa, filho de Saul, passou a fazer parte de uma história marcada por intrigas políticas, batalhas pelo poder e, infelizmente, tragédia. Para entender a história de Rispa, é necessário primeiro compreender o contexto tumultuado no qual ela viveu. Após a morte do rei Saul, seu filho Isbosete ascendeu ao trono, governando as tribos de Israel. No entanto, havia uma grande divisão entre as tribos do norte e o reino de Judá, que já reconhecia Davi como seu rei. O ambiente era de incerteza, com constantes disputas pelo poder e conspirações em cada esquina. Isbosete, o filho legítimo de Saul, governava as tribos do norte, enquanto Davi, o grande guerreiro e líder, era reconhecido como o rei de Judá. A rivalidade entre esses 2 centros de poder gerava uma instabilidade perigosa, com cada movimento político influenciando diretamente a vida de pessoas como Rispa, uma mulher que vivia no centro das disputas e intrigas da corte de Saul. O enredo ganha ainda mais complexidade quando Abner, comandante do exército de Saul, acusa Isbosete de traição após o rei do norte suspeitar de um envolvimento de Abner com Rispa. Naqueles tempos, as relações entre líderes e concubinas não eram apenas pessoais, mas também questões de poder. Isbosete, com medo de que Abner estivesse buscando se posicionar como um possível rival para o trono, acusa Abner de ter se relacionado com Rispa. Esse incidente resulta em uma ruptura significativa entre eles, fazendo com que Abner, ofendido, passe a apoiar Davi. Este evento marca o começo de uma série de eventos que levariam à tragédia que envolveria diretamente Rispa e seus filhos. A luta pelo trono de Israel entre as casas de Saul e Davi continuava com violência e dor, e o futuro de Rispa estava prestes a ser selado por forças que estavam além de seu controle. Mas a verdadeira tragédia de sua vida não seria determinada pelas intrigas políticas ou pelos conflitos de poder. O destino de Rispa se tornaria um símbolo de devoção inabalável e resistência contra a desonra, quando, durante uma terrível seca que assolava Israel, seu nome seria lembrado por um ato de sacrifício incomum. A fome devastadora que durou 3 anos foi interpretada como uma punição divina, e ao consultar a Deus sobre o motivo da seca, Davi descobriu que o sofrimento era resultado das traições de Saul contra os gibeonitas. A solução proposta pelos gibeonitas foi simples, mas cruel. 7 descendentes de Saul deveriam ser entregues para serem punidos. E entre esses 7 descendentes estavam 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. A história de Rispa toma um rumo ainda mais sombrio e comovente quando, sob a pressão da crise e da seca, Davi se vê forçado a atender ao pedido dos gibeonitas. A decisão foi tomada, e 7 descendentes da casa de Saul foram entregues para pagar pelas traições cometidas por Saul, incluindo os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Com um coração pesado e uma alma marcada pela dor,
Rispa não teve escolha. Seus filhos foram entregues aos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. Uma punição cruel e pública que não só selava a morte de seus filhos, mas também expunha seus corpos à humilhação. Naquele tempo, a exposição pública dos corpos de um homem significava uma desonra absoluta, uma verdadeira afronta à dignidade humana. De acordo com as leis e os costumes da época, um corpo exposto era como uma alma condenada à vergonha eterna, e Rispa sabia disso. No entanto, o que ninguém poderia prever era a reação dessa mãe. Ao contrário de se render à dor ou sucumbir ao luto, Rispa fez algo extraordinário e incomum. Determinada a proteger a honra de seus filhos e impedir que seus corpos se tornassem comida para as aves de rapina e animais selvagens, ela montou um abrigo improvisado, utilizando um pano grosseiro, sobre uma rocha próxima ao local onde os corpos de seus filhos estavam expostos. Esse abrigo servia como um guarda, uma proteção contra a degradação dos corpos que estavam expostos ao sol escaldante durante o dia e ao ataque de animais à noite. Rispa passou dias e noites incansáveis sob o sol e o frio, afastando aves e animais que tentavam devorar os corpos de seus filhos. O texto bíblico descreve que ela esteve ali durante o longo período da ceifa da cevada, que durava meses, até o começo das chuvas de outono, ou seja, um intervalo de quase 6 meses. 6 meses de luta, dor e devoção, sem descanso, sem um momento de alívio, mas com uma determinação feroz de não deixar que a morte e a desonra prevalecessem sobre os filhos que ela havia perdido. Esse gesto de Rispa, de proteger os corpos de seus filhos, foi uma demonstração de amor incondicional, mas também uma reação contra a crueldade e a injustiça que pairavam sobre sua vida. Era mais do que uma mãe defendendo os filhos. Era uma mulher desafiando as convenções, desafiando a morte e lutando contra a indignidade. Sua ação não era apenas sobre preservar o que restava de seus filhos fisicamente, mas também sobre proteger sua memória e sua honra, mesmo na morte. Enquanto ela fazia essa vigília solitária, a situação em Israel não se resolvia. A seca continuava, e o reino de Davi ainda sofria as consequências da ira divina, mas o esforço de Rispa não passou despercebido. Em algum momento, o rei Davi tomou conhecimento do sacrifício dessa mulher. Ao saber da dedicação incansável de Rispa em proteger os corpos de seus filhos, Davi foi tocado pela profundidade de sua ação. O rei, então, decidiu agir. Ele mandou que os corpos dos filhos de Rispa e os outros descendentes de Saul fossem recolhidos das exposições públicas e fossem sepultados com dignidade, como era devido a qualquer membro da família real. Assim, os restos mortais dos filhos de Rispa foram finalmente enterrados com honra na sepultura e a dos ancestrais de Saul, um gesto de reconhecimento e respeito que para Rispa representava mais do que apenas o descanso físico de seus filhos. Era uma restituição da dignidade. E como se isso fosse uma mensagem de redenção, depois que os corpos foram enterrados de maneira digna, a Bíblia relata que a terra de Israel finalmente foi restaurada e a seca chegou ao fim. O ato de Rispa não foi apenas uma resposta ao sofrimento, mas também, de maneira simbólica, foi um ato de fé que trouxe a restauração e a bênção de Deus sobre a terra de Israel. Após os corpos dos filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete finalmente serem sepultados com dignidade, a ação dessa mãe foi reconhecida não apenas por Davi, mas também por toda a nação de Israel. Rispa havia defendido a honra de seus filhos contra a morte e a desonra, e sua vigilância sobre os corpos, que durou quase 6 meses, tornou-se um ato de resistência e fé inquebrantável. Seu sacrifício não passou despercebido.
Davi, sensibilizado pela força e devoção de Rispa, mandou que os corpos de seus filhos fossem enterrados de maneira digna na sepultura real de Saul, um gesto de respeito e reconhecimento por sua luta. Essa decisão de Davi não só trouxe justiça para Rispa e seus filhos, mas também marcou uma virada para a situação de Israel. A terra, que estava sofrendo com uma seca severa, finalmente teve sua crise resolvida. A restauração da terra de Israel, simbolicamente ligada à honra dos filhos de Saul e, por consequência, ao ato de Rispa, trouxe alívio para o povo. Foi como se o sacrifício de Rispa e a honra devolvida a seus filhos tivessem desbloqueado a bênção divina sobre Israel, encerrando a longa seca. Porém, o impacto de Rispa vai além dessa resolução de crise. Sua história nos ensina sobre os limites do amor e da coragem e como esses sentimentos podem transcender até mesmo a morte. Rispa não apenas protegeu os corpos de seus filhos, mas também preservou a memória deles e a dignidade de sua família em um momento de profundo sofrimento. Ela se tornou um símbolo de resistência à humilhação e de fé inquebrantável, desafiando a morte, os preconceitos e as adversidades de sua época. A ação de Rispa também nos leva a refletir sobre o papel da mulher na história. Enquanto muitos heróis masculinos são celebrados nas Escrituras, o sacrifício de Rispa, uma mulher marginalizada e muitas vezes esquecida, é um lembrete poderoso de que a verdadeira força pode vir de onde menos esperamos. Sua coragem silenciosa e seu amor incansável por seus filhos são um exemplo de liderança, perseverança e fé, mostrando que, em momentos de crise, os gestos de amor e devoção podem ser os que mais mudam a realidade. A história de Rispa é um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de sofrimento e injustiça, o amor e a coragem têm o poder de mudar tudo. Que possamos ser como Rispa, resistentes, corajosos e fiéis até o fim, sempre prontos a defender o que é justo, o que é verdadeiro e o que é digno. Se você se emocionou com essa história e acredita que a lição de Rispa pode inspirar outras pessoas, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa história poderosa e refletir sobre suas lições. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Deixe também seu comentário com o que você achou da história de Rispa. Como ela te tocou? O que você aprendeu com ela? Obrigado por assistir e até a próxima!